Oi, galera, olha eu aqui de novo e agora nós vamos ter uma aula bem legal de geografia. Eu, particularmente, gosto muito desse tema porque nós vamos aprender a como fazer representação dos lugares, né? Existe mapa de satélite, existe mapa, hoje em dia já tem um mapa 3D e nós vamos utilizar o Google Earth também, que é uma ferramenta para a gente poder estudar um pouquinho essa questão do satélite, né? Dessas representações dos lugares. Para isso, então, nós temos que utilizar o quê? O quê? A nossa apostila. Só um minutinho. Usar a nossa apostilinha, né? Que é mó legal, velho. Então, está aí a nossa apostila. Na nossa apostila de geografia, nós temos uma página de introdução bem legal. Parece um desenho de uma cidade. Quantos anos você acha que essa criança que fez esse desenho tinha? 6, 7, 8, 9, 10? Talvez foi o professor Ney. Né? Nós temos um desenho aí que a gente consegue perceber que é um bairro onde tem casas, tem prédios, tem uma rua, tem os carros que estão passando aí, não é verdade? Então, isso aí é uma representação de lugar, né? A gente não precisa fazer um desenho bem detalhado e etc. E aí vem 3 perguntinhas. Que lugar está representado nesse desenho? Eu imagino que seja um bairro, pode ser uma cidade, pode ser uma ruela, que é uma rua pequenininha, né? Que elementos tem aí? Tem carro, tem prédio, tem o asfalto, tem postes, tem fiação de eletricidade, né? O que mais a gente pode ver? Tem uma faixa de pedestre, tem um semáforo. Será que esse desenho tem alguma semelhança com a rua onde a gente mora? Olha, aqui na minha rua não tem prédio, mas tem casas, tem asfalto, os carros passam, então é bem parecido. Então, provavelmente é uma rua bem representada. Olha só, quando nós queremos representar um lugar por desenho, nós podemos utilizar os mapas. Quando esse desenho é utilizado, é feito em mapa, nós falamos que isso é uma planta. Uma planta é uma representação cartográfica. O que é uma representação cartográfica? É uma representação feita em mapa, de um lugar visto do alto. Imagina que a gente esteja olhando a cidade de Goianésia lá de cima. Nós vamos ver a planta dessa cidade. Olha só a sequência de imagens que tem aí, a apostila traz para a gente. E nós vamos ver. É uma cidade chamada Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver as imagens bem detalhadamente, tá bom? Então, nós temos essa primeira imagem aí, é uma casa, né? A gente consegue perceber que é uma casa. E aí tem a legenda. Os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecidas como quarteirões. Na imagem, podemos observar a casa 334, localizada no bairro Rincão Bonito. Então, é um bairro chamado Rincão, na cidade de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. Olha só a próxima imagem. Nessa próxima imagem, além da casa 334, pode observar a rua onde ela se localiza. Essa imagem foi feita no ano de 2011. Vamos seguir para a próxima imagem. Olha essa próxima imagem. Essa próxima imagem, ela é uma visão ampla do bairro Rincão, lá na cidade de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, e a gente consegue ver a casa bem amplo e todo o bairro. Olha as casas com os lotes, as ruas bem definidas, bem detalhadas. Vamos seguir. E a outra imagem, a gente já consegue observar que além do bairro, existem outros bairros, né? Que vai compor a imagem da cidade, que é a próxima imagem. Deixa eu diminuir, que está bem grande. É isso. Essa aí é um pedaço de vários bairros, provavelmente é um pedaço do centro urbano da cidade de Bonito. Olha onde está a casa. Não é verdade? Então, a gente representa os espaços urbanos, os espaços rurais também, por uma representação cartográfica, que é chamada de planta. A planta que a gente viu, ela é chamada de representação por satélite. E aqui agora nós temos uma parte da planta. A planta de parte da cidade Bonito. Essa planta aqui a gente chama de planta baixa,
que a gente consegue ver a cidade de um jeito de desenho. As outras eram uma foto de satélite, e essa é o desenho da cidade, do pedaço da cidade de Bonito, tá bom? Olha só, se eu olhar essas imagens aqui, será que eu consigo identificar o que é árvore, o que é grama, o que é rua, o que é casa, o que é prédio? Será que eu consigo identificar isso? Claro que sim. Por quê? Porque as cores correspondem a determinados objetos. Por exemplo, onde tem verde, a gente pode interpretar como um campo, uma árvore, uma praça. Onde é cinza, a gente pode interpretar como casas, calçadas, casas, né, que o professor já falou, prédios, etc. O que está em vermelhinho aí a gente pode identificar talvez como a casa a qual nós estávamos destacando, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para gente o Google Earth. Vamos estudar então um pouquinho essa questão da planta pelo Google Earth. Primeiro, vou lá na minha casa, lá aqui em Goianésia, Goiás. Vamos ver se o Google Earth leva a gente até lá. E aí, a gente vai aprender um pouquinho sobre Google Earth. Vamos aprender um pouquinho sobre as plantas, né? Bem já detalhadinha e definida. Vamos lá, Google Earth leva a gente lá para Goianésia. Será que não vai funcionar? Será que não vai funcionar? Só um minuto. Isso. Ele vai levar a gente aqui para Goianésia. Olha só. Nós estamos aí vendo o planeta. Goiás. Olha, já apareceu Goianésia. Vamos só esperar a imagem ficar bem nítida, bem clara, para a gente entender um pouquinho como funciona essa questão da planta. Olha, essa é a cidade de Goianésia. Mas vamos descer um pouquinho mais? Deixa eu ir lá na casa da minha mamãe. Aqui. Aqui. Bem aqui. Vamos identificar a partir da casa da minha mãe. Muito bem. Olha. Aqui é a casa da minha mãe. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, essa aqui é a casa da minha mamãe. Ela fica localizada na rua 9 com a rua 36, tá? E aí, vamos ver se vai mostrar a imagem da casa da minha mãe. E aí, a gente pode perceber, essa foto é bem antiga, provavelmente é de uns 10 anos atrás, né? Quando eu ainda tinha esse carro, meu Deus, esse carro eu já vendi ele, já tem 7 anos, só para vocês terem uma ideia. Essa é a antiga casa da minha mãe, que fica localizada na rua 36, esquina com a rua 9. Estão vendo? Igual o tio falou, rua 9 com a 36. Esse bairro é considerado o bairro Nova Aurora, tá? Se nós subirmos um pouquinho mais, voltarmos a subir um pouquinho mais, nós vamos perceber que nós temos, além da casa, nós temos outras casas. Essas outras casas vão formar o que nós chamamos de bairro. Além do bairro, nós temos outros bairros. Vamos só aumentando aqui para a gente ver outros bairros. Ó, onde estávamos. Aqui a gente já tem do lado esquerdo o bairro Nova Aurora, do lado direito o bairro Nossa Senhora da Penha, né? E se a gente for ampliando mais, nós vamos vendo a cidade de Goianésia. Olha só a cidade de Goianésia. Essa é uma forma de representação da cidade de Goianésia, né? Que é um mapa por satélite. Entenderam um pouquinho? Então tá bom. Vamos voltar então para a nossa apostila.
Nossa apostila, ela traz outros exemplos. Nós temos um exemplo aí do Estado, de um contexto geral do Estado. Vou voltar para a apostila. A apostila, ela traz o estado do Mato Grosso do Sul. Lembra que eu falei que a cidade de Bonito fica lá em Mato Grosso do Sul? Olha só onde é o Campo Grande e todo o estado do Mato Grosso do Sul. E o estado do Mato Grosso do Sul, ele se localiza em que país? Ele se localiza no Brasil. Olha o mapa do Brasil, bem definido. Nós moramos aqui, ó. Aqui é Goiás. A cidade de Bonito fica aqui, onde está essa parte em amarelo, tá ok? Vamos, então, continuar aí a nossa aula. Nós vamos falar também de símbolos nas representações cartográficas. Primeiro, para a gente entender esse símbolo, vamos analisar aí essa imagem. Essa imagem é uma visão do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Niterói é uma cidade que fica lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Observe agora, essa aqui é vista como se a gente estivesse lá na calçada e essa aqui é vista por cima, como se fôssemos um satélite. Posição vertical. Olha o desenho dela, ela é redonda e a rampa de acesso faz essas curvas, né? Então, se a gente fosse fazer um símbolo para representar o telhado desse museu, a gente poderia fazer uma bola, como o museu é branco, um tom mais branco gelo, né, por assim dizer. Olha só aqui, nós temos todo o bairro onde fica localizado o museu. Agora imagine se fosse fazer uma representação cartográfica, ou seja, um desenho do mapa desse lugar. Como que a gente poderia fazer o desenho aqui, ó, do museu? Nós poderíamos fazer o desenho do museu representando por meio de uma bola. Professor, e toda essa parte de bolinha verde, o que poderia ser? Ué, as árvores. Olha a imagem original, quantas árvores tem? Tudo isso é verde. O que está em cinza são as casinhas, os prédios, né? E o que está em branco são as ruas, ok? Isso é uma representação cartográfica, é um símbolo que nós fazemos para representar determinados ambientes. Perceba aí, ó. O símbolo para representar as moradias era um quadrado. E o símbolo para representar as árvores e as gramas, um círculo verde. Isso aqui a gente chama de legenda. Em uma representação cartográfica, não pode faltar legendas. Por quê? As legendas, elas são importantes para a gente entender o que é cada parte do desenho. Dessa forma, se eu vejo, por exemplo, uma legenda onde tem esse desenho e tem essa palavra, quer dizer que esse desenho e essa palavra é uma igreja. Esse desenho e essa palavra, uma rua. Os desenhos verdes, árvores, né? E assim vai. Cada um a gente faz desse jeito. Tio, mas cada mapa vai ter um símbolo, uma legenda diferente? Pode ser que sim. Mas a legenda ela tem que ter o desenho, a cor e o nome. Então, por exemplo, se eu for fazer uma representação das casas, por exemplo, nesse mapa, eu poderia fazer um quadradinho vermelho e aí eu escreveria na frente, é uma casa. Ficou feia essa letra, né? Mas deu para entender. É uma casa. Então, eu tenho que fazer os desenhos e escrever a legenda, senão fica meio errado. Meio errado não, né? Fica errado. Então, o que nós vamos fazer? A tarefa hoje é bem simples, bem tranquila. Primeiro, vocês vão desenhar no caderno de vocês a rua de vocês. O que vocês souberem de como é a rua de vocês. Pintando as casas, colorindo o asfalto, fazendo a rua de vocês como vocês conseguem imaginar que ela é. Não precisa sair de casa, você, se não conseguir fazer sozinho, pode pedir a ajuda do papai e da mamãe, para você lembrar como é as casas da sua rua, se tem árvores, etc. Igual é o desenho da página de abertura, lá da página 2 e 3. Em seguida, você vai criar uma legenda para essa imagem que está na página 10, ok? Vai tirar uma foto desse desenho, uma fotografia dessa página 10 e vai me enviar. Conto com vocês e até breve, tá bom, meus aluninhos
mais queridos, que tô morrendo de saudade. De verdade. Um abraço.